Bíblia da Mulher da Fé, Almeida Revista Atualizada, Bíblia para Jovens, Bíblia Ave Maria, Bíblia de Estudo. Mas por que existem tantas Bíblias assim? Fique comigo neste vídeo e vamos descobrir juntos. Olá, eu sou o Braulio Bach e semanalmente temos um encontro marcado aqui no YouTube para falar da Palavra do Senhor, sempre com o objetivo de abençoar-te, encorajar-te e firmar-te na caminhada com Jesus Cristo. Tu estás a ver o quadro Perguntas que Edificam e a pergunta de hoje é: por que há tantas versões da Bíblia? Fica até o fim e vais descobrir qual é a diferença entre as Bíblias e qual é a Bíblia adequada para ti. Mas antes, quero fazer-te o convite habitual. Subscreva o nosso canal, deixe já o teu like, comente aqui com as tuas dúvidas. Tudo isso vai ajudar-nos muito. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai enviar, vai sugerir a outras pessoas que tenham interesse semelhante ao teu. Então, dê-nos essa força, isso vai ser muito importante. A Bíblia é o conjunto de pequenos livros escritos por homens inspirados por Deus em hebraico, aramaico e grego. E esses livros juntos são a Palavra de Deus. Agora, por que existem tantas versões então da Bíblia? Será que existem várias palavras de Deus? Vou mostrar-te agora 3 pontos que vão ajudar-te a perceber por que existem tantas versões da Bíblia. O primeiro ponto é a diferença entre a Bíblia católica, a Bíblia evangélica e a Bíblia ortodoxa. Muita gente pensa que no cristianismo existe apenas o catolicismo e o protestantismo. Não, também existem os ortodoxos. E para percebermos a diferença entre as Bíblias, a Bíblia evangélica tem 66 livros, a Bíblia católica e a Bíblia ortodoxa têm livros a mais. Para os evangélicos, esses livros a mais que estão na Bíblia católica e na ortodoxa são chamados livros apócrifos. Estes mesmos livros que os evangélicos consideram livros a mais, para os católicos e para os ortodoxos são chamados de deuterocanônicos. Vamos perceber rapidamente qual é a diferença entre esses dois nomes. Apócrifo vem do grego apókrifos. O que é que isso quer dizer mais ou menos? Quer dizer não autêntico, distante das escrituras, não original. Esta designação, quem usa maioritariamente são os evangélicos. Já os católicos e os ortodoxos chamam esses mesmos livros de deuterocanônicos, que quer dizer deutero, segundo. Canônico tem a ver com cânon, ou seja, é o segundo cânon, são os segundos livros sagrados, são os livros que vieram a posterior. Então, para os católicos e ortodoxos, são livros sagrados e devem fazer parte das Sagradas Escrituras. Para os evangélicos, são livros não autenticados, não reconhecidos, por isso são chamados de apócrifos. De uma forma geral, estes livros apócrifos ou deuterocanônicos têm algum valor moral, algum valor histórico, nos ensinam alguma coisa quanto a isso, mas por não serem inspirados por Deus, não podem fazer parte do cânon sagrado, não servem para formar doutrina, não servem para os ensinos básicos da fé. No IV século, quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, a pedido do Papa Dámaso, acrescentou esses livros, mas colocou uma nota. Esses livros não dão suporte à autoridade das doutrinas eclesiásticas. Ou seja, esses livros não servem como base da fé, não podem ser considerados como sagradas escrituras, não podem ser utilizados como fundamento da fé. Mas, quase 1000 anos depois, a Igreja Católica os reconheceu como sagrados ou canônicos no Concílio de Trento, realizado de 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563. Os tópicos em discussão nesse concílio foram o protestantismo
e a reforma à Igreja Católica. E o resultado desse concílio, o resultado dessa reunião foi a oposição ao protestantismo. E para você que não sabe o que é um concílio, de uma maneira resumida, muito simples, o concílio é uma reunião em que líderes religiosos vão discutir alguns temas, alguns pontos, com o objetivo de chegar a um consenso. E se você quer que eu faça um vídeo a explicar como é que a Bíblia foi formada e como é que ela chegou até nós, comente aqui embaixo no vídeo, eu quero. Se tiverem várias pessoas a comentar, eu vou fazer esse vídeo. Então, após esse concílio, o Concílio de Trento, a Bíblia da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa, para além dos 66 livros que a Bíblia da Igreja Evangélica tem, passou a ter os seguintes livros: Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, não confundir com o livro de Provérbios, Eclesiástico, também chamado Sabedoria de Jesus, filho de Sirac, Sirácida, Sirácide ou Ben-Sirá, não confundir com o livro de Eclesiastes, Baruque e a Carta de Jeremias, primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, e foram acrescentados alguns trechos ao livro de Esther e ao livro de Daniel. Ou seja, a Bíblia Católica e a Bíblia Ortodoxa passaram a ter 7 livros a mais, mas não parou por aí. Os ortodoxos também acrescentaram os seus livros à sua Bíblia. E olha que curioso, os evangélicos consideram os livros acrescentados à Bíblia dos católicos e dos ortodoxos como livros apócrifos, livros não inspirados, livros não sagrados. E também os católicos consideram os livros acrescentados à Bíblia Ortodoxa de não inspirados, de não sagrados. E vamos ver agora que livros são esses. Primeiro livro de Esdras, segundo livro de Esdras, a oração de Manassés, terceiro livro dos Macabeus, quarto livro dos Macabeus, e também houve acréscimos ao livro de Salmos, ou seja, acrescentaram o Salmo 151. O segundo motivo que faz com que existam várias versões da Bíblia tem a ver com o tipo de tradução. E existem basicamente 2 tipos de tradução. Tradução por equivalência formal e por equivalência dinâmica. E o que essas traduções têm de diferente? A tradução por equivalência formal tenta fazer uma tradução literal de um idioma para o outro. A tradução por equivalência dinâmica, por sua vez, não traduz literalmente, não traduz palavra por palavra, mas traduz a ideia, o pensamento. Vou dar aqui 2 exemplos para ver se fica mais claro. Se eu disser, o João levou um chifre, o que é que tu vais perceber? Provavelmente vais perceber que existe uma pessoa com o nome de João e essa pessoa foi traída, certo? Mas se eu traduzir literalmente, por exemplo, para o mandarim, quem estiver a ler em mandarim pode não entender esse sentido. Essa pessoa provavelmente vai entender o seguinte: existe alguém com o nome de João, pegou o chifre de um animal e levou. Será que é isso que eu queria dizer? Não. Mas traduzindo literalmente para outro idioma, pode-se perder o sentido. Nós que falamos português sabemos que essa expressão levar um chifre significa ser traído. Mas alguém que está num outro contexto, num outro país, que fala outro idioma, noutra cultura, essa expressão pode não ter o mesmo significado, ok? Esse tipo de expressões são chamadas de expressões idiomáticas. E quando se traduz palavra por palavra, fica difícil para quem está a ler a tradução perceber. Vou dar um outro exemplo ainda sobre o João. Se eu escrever, o João, por ter levado um chifre, agora ele fica com um pé para trás. O que é que tu vais perceber? Vais perceber que o João, por ter sido traído, ele agora tem receio de se envolver, tem receio de entrar num outro relacionamento. Não é isso que vais perceber? Mas a pessoa que ler a tradução no seu idioma, vamos continuar com o exemplo do mandarim, a pessoa que estiver a ler em mandarim, o que é que vai perceber? Esse João levou um chifre de animal e ele deixou o pé para trás. O pé dele ficou lá atrás. É isso que eu queria dizer? Não, mas eu traduzi literalmente. Então, para evitar essas situações, existem as traduções literais
e as traduções dinâmicas, ok? Por isso, vamos encontrar várias traduções da Bíblia. O ideal é que todo mundo soubesse falar hebraico, aramaico e grego, que são as línguas que foram usadas pelos escritores da Bíblia. Mas como não sabemos falar essas línguas, há necessidade de traduzir do original para as nossas línguas, para os nossos idiomas. E algumas traduções são feitas por equivalência formal, outras por equivalência dinâmica. Vamos ler um versículo em duas traduções diferentes para perceberes a diferença. Vamos ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 21. Primeiro vamos ler na versão da Almeida Revista e Atualizada, que diz o seguinte: Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Agora veja o mesmo versículo na tradução da Bíblia King James atualizada. Por isso, ele lhe afirma: Eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes e exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos ou livres. Percebeste a diferença? A tradução ao meio da Revista Atualizada traduziu como todo do sexo masculino. A tradução da Bíblia King James Atualizada traduziu como todo aquele que é capaz de urinar na parede. Neste aspecto, a tradução da Bíblia King James é mais fiel ao original, mais fiel no sentido de literalidade. Traduziu palavra por palavra, traduziu quase que ao pé da letra o que está escrito no original hebraico. A tradução ao meio da Revista Atualizada aqui traduziu por equivalência dinâmica, traduziu o sentido, o pensamento, aquilo que quer dizer capaz de urinar na parede, que são os do sexo masculino. Mas vamos continuar. Vamos ler agora a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, na tradução Almeida Revista e Corrigida, que diz o seguinte: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Na tradução Nova Almeida Atualizada, o mesmo versículo diz o seguinte: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Mais uma vez, percebeste a diferença? Na Almeida Revista e Corrigida é dito entranháveis afetos. Até fica estranho, é uma expressão meio que esquisita. Na Nova Almeida Atualizada, a mesma expressão é traduzida por profundos afetos. E por quê? Estamos diante de uma expressão idiomática. Antigamente se tinha a ideia que os sentimentos profundos vinham dos intestinos. Eu sei que é estranho, mas vou te fazer uma pergunta. Quando você leva um susto, qual é a parte do teu corpo que normalmente reage primeiro? Eu sei o que é que tu estás a pensar. Dá um frio na barriga, certo? Então, antigamente se pensava que os sentimentos profundos vinham da barriga, dos intestinos. Por isso é que no original grego está entranháveis afetos, ou seja, sentimentos das entranhas, aqui dos intestinos. Traduzindo agora para a nossa realidade, a Nova Almeida Atualizada traduziu por profundos afetos, ok? Por exemplo, eu estou neste momento com uma Bíblia que usa a tradução Almeida Revista e Atualizada. Normalmente essa informação vem na capa, na contracapa, na primeira folha, na última folha, vem sempre uma sigla, ARA, NTLH, NVI, ARC, essa sigla quer dizer a tradução que foi usada, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, nova tradução da linguagem de hoje, nova versão internacional, King James ou uma outra tradução qualquer. Os versículos que nós lemos normalmente aqui nos vídeos das perguntas que edificam são lidos na tradução Nova Almeida Atualizada, NA, mas podes ler na versão que tu tens aí contigo.
O terceiro ponto que faz com que existam várias versões da Bíblia tem a ver com as Bíblias personalizadas ou as Bíblias temáticas. Essas Bíblias normalmente são destinadas a um público-alvo específico. Tem notas de rodapé, tem espaço para você fazer algumas anotações, tem alguns estudos, tem alguma atividade dentro da Bíblia para um determinado público. Por exemplo, eu e a minha esposa ganhamos esta Bíblia como presente de casamento. Essa é uma Bíblia personalizada. Aqui na capa diz Bíblia Sagrada, presente de casamento. Vou abrir aqui para tu veres. Essa Bíblia tem notas de rodapé, tem uma zona para tu meteres a tua foto, tu e a tua esposa, tem uma zona para dedicatória, tem uma zona aqui em que vocês podem escrever aquilo que vocês meditaram. Há uma zona em que fala sobre os casais famosos na Bíblia, ou seja, esta é uma Bíblia destinada para pessoas recém-casadas. E tal como essa Bíblia, existem outras Bíblias personalizadas. Há Bíblias para jovens, Bíblias para crianças, Bíblias de estudo para pastores, ou seja, essas Bíblias personalizadas faz com que existam várias outras Bíblias, ok? Uma nota importante. As Bíblias ilustradas, normalmente para crianças, para o público mais juvenil, não têm os textos corridos como nós temos nas Bíblias tradicionais. Normalmente, os textos aparecem em formas de contos. Aqui eu tenho a Bíblia Ilustrada, que é uma Bíblia muito famosa. Os desenhos foram feitos por um ilustrador profissional que já trabalhou nos estúdios da Marvel, da DC, que são estúdios famosíssimos. Aqui, as histórias aparecem em forma de desenhos, de quadrinhos, ok? Não aparece o texto por versículos. Aliás, se for para ilustrar toda a Bíblia, versículo a versículo, imagina que trabalho daria. Então, normalmente, para as Bíblias ilustradas, os textos aparecem em formas de contos e não em versículos corridos como nós temos nas Bíblias tradicionais. Para finalizar e em forma de resumo, nós aprendemos que as várias versões da Bíblia se devem ao facto de, número 1, o número de livros sagrados. As Bíblias evangélicas têm 66 livros, as Bíblias católicas e ortodoxas têm mais livros. Ponto número 2 tem a ver com a tradução. Esta Bíblia que tenho aqui é da nova tradução da linguagem de hoje e existem outras traduções, umas por equivalência formal, outra por equivalência dinâmica. Ponto número 3 tem a ver com um público-alvo, tem a ver com as Bíblias personalizadas ou as Bíblias temáticas. Isto é uma Bíblia para o público juvenil, ok? Então, esses 3 pontos fazem com que existam várias versões da Bíblia. Agora é a tua vez. Qual é a tradução da Bíblia que tu estás a ler nesse momento? Qual é a Bíblia que tu tens em casa? Será que tens uma Bíblia temática? Uma Bíblia para jovens? Se calhar uma Bíblia de estudo? Ou ainda uma Bíblia ilustrada, semelhante a essa que eu tenho aqui? Escreva nos comentários. Faltou dizer aqui alguma coisa? Quero ouvir a tua opinião. Não se esqueça de deixar o like, subscrever o canal, ativar o sininho. Tudo isso vai ajudar-nos muito, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe.